Fala, Faminto! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Delivery 7K. Nesse canal a gente compartilha com você, dono de delivery, estratégias para você alcançar o faturamento de R$7.000 aí no seu delivery por mês. Só que com um detalhe, né, Faminto? Sem depender de nenhum tipo de aplicativo de pedido, tá certo? Meu nome é Bruno Blanco e no nosso encontro de hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre Uber Eats. Eles estão saindo do Brasil, você tá sabendo? Fica comigo até o final que a gente vai falar tudo e como que isso impacta aí no seu delivery. Maravilha, família. Então, olha só. Se você trabalha com delivery e não vive numa bolha, você já deve ter escutado em algum momento falar que a Uber Eats está deixando as operações aqui no Brasil, né? O sistema Uber, ele é mundial, tá? E aí o sistema Uber, a empresa Uber, ela também tem o serviço de Uber Eats, que é Uber para comida, né? Entrega de comida. E é esse serviço que está deixando o Brasil. Não é a Uber como um todo, não. E aí você deve me perguntar, né, Faminto? Tá, o que eu tenho a ver com a paçoca, Blanco? Eu nunca trabalhei com Uber Eats na minha vida. Eu trabalho aqui com Rappi, com iFood. Eu nem trabalho com essas plataformas. Então, o que eu tenho a ver que a Uber Eats está saindo do Brasil? E é isso que eu quero comentar com você nesse vídeo aqui, Faminto. Porque, afinal de contas, tudo que é novidade sobre delivery, né? Como encontrar aí, como chegar no faturamento de 7 mil, você vai encontrar aqui no canal do Delivery 7K. Então vamos lá. Atualmente, né, a gente está fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2022. Se você assistir esse vídeo depois de fevereiro, provavelmente a Uber já vai ter saído, tá? A Uber Eats já vai ter saído do Brasil. O prazo que eles deram para sair, para encerrar as operações, é no dia 7 de março de 2022. Então hoje, a gente ainda em fevereiro, ela está operando no Brasil. Mas quais são os impactos? Para você que trabalha aí com delivery, quais são os impactos que você vai sofrer direta e indiretamente com essa saída da Uber Eats? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Primeira coisa que você precisa entender, Faminto, hoje, dentro do Brasil, a gente tem basicamente 3 grandes empresas que trabalham fornecendo esse serviço de marketplace para donos de delivery conseguirem divulgar os seus serviços, divulgar os seus produtos e fazerem as suas vendas através dos aplicativos. Quais são essas 3 grandes empresas, né? Então você tem ali iFood, você tem Rappi e você tem a Uber Eats. As três despontam ali. Se a gente fosse fazer um paralelo, é como se o iFood fosse a Rede Globo, né? Sempre está ali no topo. E aí você tem as outras 2 empresas, Rappi e Uber Eats, brigando ali pela segunda colocação. Hoje, o segundo colocado seria a Uber Eats. Ele tem mais espaço, né? O tal do market share, ou espaço de mercado, a Uber Eats está em segundo colocado aqui no Brasil. E aí o que significa ela sair do Brasil? Quais são os impactos que você vai ter? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Faminto, é por que a Uber Eats, uma gigante, né, mundial, não é só no Brasil, uma gigante mundial, por que ela está deixando as operações no Brasil, sendo que o setor de delivery, né, principalmente depois do período de pandemia, deu um boom e todo mundo está se profissionalizando e querendo aumentar cada vez mais as suas vendas, né? O estilo, o formato de um consumidor pedir o delivery mudou. As pessoas elas se educaram, elas se habituaram a pedir cada vez mais comida pelo delivery. Isso é ótimo pra gente que trabalha com delivery, né? Porque os clientes eles acostumaram a pedir mais, significa que a nossa demanda aumentou. E ela aumentou mesmo, tá? E aí com a demanda aumentando, aumenta a concorrência, mas isso não é papo pra agora. Mas aumentou a forma de as pessoas consumirem delivery. E aí, poxa, eu sou uma empresa que trabalha fornecendo esse tipo de serviço. Não faz sentido eu querer sair do mercado ou sair de um espaço, sendo que esse mercado aumentou. Então por que eu estou fazendo isso? Por que a Uber está saindo fora da jogada? E a questão é o seguinte, Faminto.
Tem uma briga aí de cachorro grande rolando por debaixo dos panos, nos bastidores, e a Uber Eats ela já antecipou. Ela sabe da fatia de mercado que o iFood tem, do poder financeiro que o iFood tem, e a Uber Eats simplesmente decidiu não entrar para essa briga, né? Sabe quando você vai apanhar da pessoa e aí você nem quer brigar, fala não, deixa quieto, eu já perdi. É exatamente isso que a Uber Eats fez. Só que a partir do momento que a Uber Eats ela sai de cena, ela sai do mercado nacional para abrir espaço, né? Existe, óbvio, aí no mercado outras empresas de marketplace, além do iFood e além da Rappi, tá? Mas aqui a gente está focando nessas três principais. E com a saída do Uber Eats, o que acontece? Existe um conceito de mercado, faminto, que é o conceito de monopólio. O que é o monopólio? Né? Inclusive, o monopólio ele é uma prática de mercado que não é permitida pela legislação brasileira. Tá? Não é permitido isso. E o que é o tal do monopólio? Para explicar um pouco sobre o que é o monopólio, eu quero trazer um exemplo aqui do seu cotidiano. Vamos supor o seguinte, faminto. Aí, no seu bairro, você, quando pega o seu carro para ir trabalhar, você tem várias opções de postos de combustível, certo? Então você sai, você tem o posto Ipiranga, você tem o posto do Zezinho, você tem o posto da Petrobras, você tem o posto X, o posto Y. Tem várias opções de postos de gasolina e, obviamente, com essa concorrência entre esses postos, existe uma certa variação de preço do combustível entre eles. Então, o posto Ipiranga ele cobra um valor X, o posto Y cobra um outro valor do combustível. Você vai avaliar a qualidade do combustível, né? Vai evitar abastecer naquele posto que tem uma procedência duvidosa para não ferrar com o seu carro. Mas você tem ali uma concorrência entre esses postos, certo? Agora vamos fazer a seguinte suposição. Se ao invés de ter essas opções de 4, 5 marcas de postos de combustível, vamos supor que existisse apenas um posto de combustível. Então, o único posto de combustível que existe aí no seu bairro seria o posto Ipiranga. E aí, faminto, isso é uma prática de mercado que aí, trazendo em miúdos, é o tal do monopólio, né? Monopólio é o mono, apenas uma empresa, ela detém o poder da maior fatia de mercado, né? O monopólio. E aí, se você tem só o posto Ipiranga no seu bairro, se o posto Ipiranga decide cobrar R$5, 7, 8, 10 reais no litro de gasolina, para onde você vai correr, faminto? Sendo que não existe uma outra variação, não existe a prática de mercado, né? Não existe a prática da concorrência e aí não existe absolutamente nada disso. Então, para onde você vai correr? Você precisa pegar o seu carro para dirigir e ir até o seu serviço, né? Até o seu trabalho. Então, você fica completamente amarrado, preso à prática de valor que o próprio posto coloca ali sobre o preço do combustível. Então, isso seria mais ou menos a ideia do monopólio, ou seja, uma única empresa, sem concorrência, ela determina o valor de mercado que ela está colocando ali sobre determinado produto ou serviço. Tá? Agora, trazendo essa mesma lógica do posto de combustível para a parte dos marketplaces, né? Para os aplicativos de pedido que a gente tem. E hoje, de novo, ainda tem a concorrência entre Uber Eats, Rappi e iFood. Com a saída da Uber Eats, significa que essa fatia de mercado, que é ocupada hoje pela Uber Eats, ela vai abrir um buraco. Então as outras duas empresas, elas vão dividir parte dessa fatia. Então o iFood ele vai pegar parte dos clientes que trabalham hoje com a Uber Eats e a Rappi vai pegar uma outra fatia. Só que hoje, se você for olhar hoje para os números do iFood, considerando toda a prática de mercado, inclusive está aparecendo até aqui na tela, tá, faminto? Considerando toda a prática aí de mercado, hoje o iFood ele tem 72% dessa fatia de mercado, só que em questão de transação, de dinheiro que passa para lá e para cá, o iFood ele tem mais de 80% dessas transações que vão passando, né? Que vão acontecendo dentro do marketplace. E isso, como prática de mercado, é muito, muito perigoso.
muito perigoso em que sentido, Faminto? Perigoso no sentido de que você, dono de delivery, você tem o seu delivery, você montou lá na sua casa o seu hot dog, a sua batata, quer vender o seu doce caseiro também, montou lá na sua casa o seu delivery, e aí para vender isso, você não tem muito para onde correr. Você só pode escolher entre Rappi ou você só pode escolher entre iFood. Beleza, até aí parece que é a mesma coisa, né? Tá tudo acontecendo como já acontece hoje em dia. Só que qual que é o perigo disso? E olha só o que está passando aqui na tela também. Alguns donos de delivery de Minas Gerais já identificaram que a Rappi aumentou a tarifa, aumentou a taxa que ela cobra do dono de delivery. Então, se antes ela cobrava, por exemplo, lá os seus 10% em cima de cada uma das vendas, agora ela já teve um aumento de 35%, ela já sinalizou isso. E nada impede que o iFood também realize essa prática do aumento. É a mesma lógica do posto de combustível. Se eu não tenho muita concorrência, se o meu cliente não tem muito para onde correr, eu cobro o preço que eu quero. Então, se hoje o iFood ele tem as duas taxações lá, que é de quase 27% se você utiliza o motoboy da plataforma e 16,5% se você utiliza o seu próprio motoboy, significa que se o iFood achar interessante, se ele achar que ele tem a grande parcela do mercado e que esse reajuste de parcela vai continuar mantendo esses donos de delivery presos à plataforma, presos ao marketplace, eles se sentem confortáveis em simplesmente aumentar essas tarifações, em aumentar essas tarifas, aumentar essas taxas, né? Então, o plano poderia passar de 16,5% para 20%. O outro plano do motoboy poderia passar de 27% para 30%, 35%. Aqui eu estou só chutando, tá, Faminto? Não quer dizer que vai ser isso. Mas é uma suposição com um fundo de verdade, sendo que a Rappi já demonstrou que ela vai aumentar essa tarifa. Isso é muito perigoso para você, Faminto, que tem o seu delivery em casa ou que você trabalha com o espaço, tem o seu espaço físico e também trabalha com delivery e fica dependente dessas plataformas, desses marketplaces, desses aplicativos para fazer as suas vendas. A proposta aqui do canal, do Delivery 7K, sempre foi, sempre é e sempre vai ser mostrar para você um caminho, uma alternativa de vender, fazer as suas vendas sem depender desses aplicativos, trabalhando outros canais de venda, principalmente as suas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Para quê? Para você fugir desse monopólio. Para que, independente da briga que tenha entre iFood, Rappi ou qualquer outro, você simplesmente ignora essa briga porque você não depende dessas plataformas para fazer suas vendas. Esse cenário, Faminto, ele é muito perigoso, essa disputa, essa saída da Uber Eats, né? E sobrando só a Rappi e a iFood no mercado e as duas talvez aumentando essas taxações, é muito perigoso. É como se fosse da seguinte forma, tá? Se você vai abrir uma loja num shopping center, por exemplo, por que as taxas que o shopping center cobra dessas lojas, por que essas taxas elas são tão grandes? Porque o aluguel que essas lojas pagam para o shopping center é tão grande? Porque acontece da seguinte forma, o shopping center ele tem um fluxo de pessoas, né? Os clientes vão passando pelo shopping e aí a loja que está dentro do shopping, principalmente dependendo aí do lugar que aquela loja está posicionada, ela tem um fluxo de pessoas, de potenciais clientes, passando na frente dela e as chances dela vender aparentemente são maiores, né? Porque tem aquele fluxo de pessoas. Mas não quer dizer que ela vai realizar aquelas vendas. O shopping só faz com que aquelas pessoas transitem ali dentro. E aí imagina, se a cidade inteira, né, você só tem um único shopping, que é o shopping do iFood ou o shopping da Rappi. São dois shoppings aqui, na verdade. Então, essas pessoas elas vão ficar concentradas lá e a tendência é que eles cobrem mais taxa para você ter o seu delivery lá dentro. Afinal de contas, pelo ponto de vista deles, eles estão concentrando as pessoas dentro dessas plataformas. Então, abre o olho para isso, Faminto. Se você usa Uber Eats, utiliza o serviço da Uber Eats aí, você vai ficar órfão, né? Porque se ela vai sair, você vai precisar migrar para alguma outra forma de continuar fazendo, né? Realizando as suas vendas. Então você vai ficar órfão nesse sentido.
A tendência é que você migre ou para um ou para outro desses serviços que a gente vem citando aqui. Só que não faça isso. Eu vou comentar com você uma alternativa de você conseguir, inclusive se você usa iFood ou Rappi, é uma alternativa inclusive para você, é um convite, faminto, para você se desvencilhar, né? Para você sair das amarras aí que esses aplicativos têm, para você conseguir a sua liberdade, conseguir uma maior lucratividade. A gente vai falar sobre isso aqui ainda também. Mas que fique claro, né, que se você faz as suas vendas e se você depende desses aplicativos para fazer cada uma das suas vendas, então você fica completamente amarrado. É um sistema muito perigoso e você precisa abrir o olho. Se você quer crescer com o seu delivery, você precisa realmente encontrar alternativas de venda, alternativas de canais de venda aí para ampliar suas vendas. Sabendo de tudo isso, faminto, como que você precisa se posicionar no mercado? Como que você precisa trabalhar com o seu delivery para não depender dessas ferramentas de marketplace, para não depender desses aplicativos, né? Então, a principal alternativa, a gente sempre vai bater o martelo aqui, a sua principal ferramenta contra esses aplicativos são as suas redes sociais. Você precisa trabalhar com as suas redes sociais de uma forma realmente profissional, né? Com o seu Facebook, com o seu Instagram, com o seu WhatsApp Business, né? O setor de delivery, ele deu um boom, como a gente já comentou, deu um boom nesse período de pandemia. Só que, como ele deu um boom, então muita gente entrou para esse mercado e acabou fazendo tudo meio que de qualquer jeito. Só que o tempo foi passando e hoje eu posso afirmar para você, faminto, que não existe mais espaço para amadorismo dentro desse setor de delivery. Ou você aprende a jogar um jogo mais profissional, né, de realmente conseguir trabalhar com o seu delivery, ter visibilidade, trabalhar com as suas redes sociais, ou se você não tiver esse profissionalismo, você vai ficar para trás. O jogo é esse, né? Surgiram muitos deliveries, nem todos vão conseguir jogar esse jogo, muitos desses deliveries vão quebrar, simplesmente vão deixar de existir, e só aqueles que realmente fizerem algo diferente é que vão seguir jogando e vão a médio e longo prazo, vão conseguir crescer e se sustentabilizar. Para isso, qual a principal alternativa? De novo, faminto, redes sociais. Dentro do seu Instagram, o seu Instagram hoje, você tem que considerar o seu Instagram como sendo o seu grande cartão de visitas. O cliente chega no seu Instagram, você precisa cativar ele do começo ao fim, despertar desejo, chamar a atenção dele. O seu Instagram tem que provocar esse desejo. Falar, caraca, eu quero comprar esse delivery. Olha que comida deliciosa. Olha como eles trabalham com as postagens, mas não só as postagens, tudo. Desde o nome lá da tagzinha, passando pela sua foto do perfil, passando pela bio, né, a descrição da bio, pelos destaques, pela forma com que você organiza as suas postagens, tudo isso vai refletir o resultado que você vai ter em vendas aí no seu Instagram. Então não adianta você ter uma quantidade de seguidor X, que a gente comenta aqui, né, sobre essa métrica de vaidade dos seguidores. Não adianta você ter uma quantidade de seguidores muito grande se você não consegue fazer venda. Então, trabalhar com o seu Instagram de uma forma realmente profissional, despertando esse desejo no usuário e gerando vendas a partir dos seus seguidores, transformando seguidores digitais em clientes reais, é o grande caminho, né? É o grande canal para você se ver livre de uma vez por todas desses aplicativos. É esse tipo de conteúdo que a gente vem compartilhando aqui, vídeo após vídeo, não só aqui no YouTube. Inclusive, faminto, já deixa aqui o seu like, compartilha esse conteúdo, esse vídeo com outro faminto, dono de delivery também, compartilha. Isso vai ajudar bastante a gente na parte de algoritmo para esse vídeo chegar para mais pessoas. Mas a gente compartilha também lá no nosso Instagram. Você tem acesso a esse tipo de conteúdo. A ideia é, esse é o momento de você se profissionalizar com o seu delivery, com o seu Instagram. Quanto antes você começar isso, melhor. Qualquer jogo que você vai jogar, seja ele um jogo de futebol, seja ele um jogo de xadrez, seja ele qualquer coisa, amarelinha, qualquer jogo que você for participar, se você não souber as regras desse jogo, com certeza, ou você vai perder, ou você vai ser tapeado, ou você vai perder e ser tapeado.
Então, para evitar isso, você precisa fazer o que, Faminto? Aprender as regras do jogo. E as regras do jogo de como você ter sucesso com o delivery sem depender dos aplicativos, não tem como. A regra do jogo é utilizar as redes sociais de uma forma realmente profissional. Então, tem outros vídeos aqui no canal que a gente mostra para você como trabalhar com a sua bio, como trabalhar com as suas postagens, como que você se comunica com o seu cliente. Tem muito conteúdo aqui. Aproveita, faz uma maratona desse conteúdo para você aplicar tudo isso aí no seu delivery. Tá certo, Faminto? Então, dentro dessa briga aí, iFood, Rappi e Uber Eats, corre. Deixa que essas plataformas elas se matem ali entre si, porque você não vai precisar de nenhuma delas para fazer as vendas aí do seu delivery. Combinado? Então, de novo, se você gostou desse conteúdo, já clica aqui, marca o likezinho, compartilha com outro faminto, que isso vai ajudar bastante a gente. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo no topo. Até lá!